Fala, torcida tricolor, eu sou o Lucas Daniel, tudo bem com vocês? Vamos para mais notícias sobre o nosso Fluminense. Antes de assistir o vídeo, poder se inscrever no canal, deixar o like de vocês, eu agradeço muito de coração. E bora falar sobre Arias. Então, Arias dá sinal verde ao Palmeiras que precisa superar a cláusula. Então, o Arias, segundo informação, o Arias dá sinal verde para o Palmeiras. Então, segundo informação publicada nesta quarta-feira pelo jornalista Flávio Latifi e Guilherme Xavier no site UOL Sport, a Arias deu sinal verde para o Palmeiras avançar nas negociações nos bastidores. As conversas do clube paulista com o staff foram positivas. O jogador se mostra disposto a retornar ao país. O colombiano admira o trabalho realizado pelo clube paulista e não estaria vendo a saída da Europa como um problema. Em ano de Copa, a Arias deseja um time competitivo na Inglaterra. O Wolverhampton vive uma situação muito complicada, aparecendo na lanterna da Premier League, com apenas 7 pontos. Ainda de acordo com o Palmeiras precisa superar a concorrência do Fluminense. O clube carioca colocou uma cláusula de preferência de compra em caso de retorno ao Brasil, quando vendeu o jogador. O Wolves tem a intenção de recuperar os 110 milhões investidos na contratação do meia, enquanto o Palmeiras já superou os valores em contratações recentes e tem condição de um novo investimento alto. Então, o Arias dá o sinal verde para o Palmeiras. Se o Palmeiras superar a cláusula aí do Fluminense aí, o Arias é muito certo vir para o Palmeiras. Então, o Fluminense tem que ficar de olho. Mas você acha que o Fluminense está de bobeira? O Fluminense ainda não foi consultado e quer retorno de Arias agora ou no meio do ano. Então, diz jornalista. Então, o futuro do Arias volta a entrar na pauta nesse meio de semana. O Palmeiras tem interesse em contratar o colombiano que está no Wolves da Inglaterra. Segundo a reportagem do site UOL, o jogador de 28 anos deu sinal verde para o time paulista avançar nas negociações em ano de Copa do Mundo. E diante do momento ruim do Wolves, a Arias não vê como um problema a volta ao país. Então, o Palmeiras, no entanto, precisa superar a concorrência do Fluminense. O tricolor tem prioridade na compra em caso de retorno ao Brasil. Em recente entrevista ao jornalista Fred Caldeira, o colombiano indicou que a prioridade seria o clube. Segundo o jornalista Vitor Leste, o Fluminense ainda não foi comunicado sobre a negociação entre Palmeiras e Arias. Ainda conforme o Leste, o clube deseja o retorno do ídolo caso ele decida retornar ao Brasil, seja agora ou no meio do ano. Então, o Arias quer voltar para o Brasil, ele já deu sinal verde para o Palmeiras, mas o Palmeiras vai ter que superar a cláusula, porque o Fluminense colocou lá no contrato lá, se o Arias voltar para o Brasil, retorna ao clube, mas o Fluminense vai ter que ter o dinheiro, né, para pagar para o jogador voltar. E o Fluminense não vai ceder tão fácil assim. O Fluminense vai querer o retorno do Arias ou agora ou no meio do ano. E falando em Fluminense, o presidente do Fluminense concederá a entrevista coletiva nessa terça-feira dessa semana. Então, o atual presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, concederá a entrevista coletiva nesta sexta-feira, às 10 horas, no CT Carlos Castilho, localizado na zona sudoeste da cidade do Rio. Então, o atual presidente do Fluminense vai dar uma entrevista sexta-feira, às 10 horas da manhã, no CT Carlos Castilho. É isso aí, torcedor. Puder se inscrever no canal, deixar o like de vocês, eu agradeço muito. E falando sobre o jogo do Fluminense de hoje, o Fluminense esgotou o ingresso. O jogo vai ser no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, às 7 horas da noite. Transmissão do Sport TV e Premier. É isso aí, torcida. Puder se inscrever no canal, deixar o like de vocês, agradeço muito. Até a próxima. Quando sair mais novidades sobre o Fluminense, eu vou estar aqui atualizando vocês.
de tudo o que acontecer sobre o nosso Fluminense. Tchau, até a próxima.